Martinha, Pai do Senhor Jesus, minha querida, minha obreira. E aí, como que você tá? Pai do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aí a live Tempo de Avivamento. A semana passada não teve, né, por causa do feriado, mas essa semana aqui a gente já começa com a corda toda, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Sueli, da Igreja Batista Ministério Colheita, Zona Leste. Estamos na Rua Rei Alberto da Bélgica, número 273, Jardim Guarani. Temos culto quinta-feira, a partir das 20 horas. As lives são feitas de terças e sextas, a partir das 15 horas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aos sábados temos a rádio Tempo de Restauração, FM 87.5. E temos também a nossa rádio Tempo de Avivamento, que é uma rádio web. Amém? Que você pode acessar essa rádio web, Tempo de Avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Temos também agora o site, tá? O site Tempo de Avivamento pelo YouTube, Vila Guarani, exatamente. A minha obreira me corrigindo. Né, Jardim Guarani, é Vila Guarani. Obrigada, Marta. E temos o nosso site agora, Tempo de Avivamento, onde lá tem, né, todas as programações, os cultos, né, tem as reflexões, tem muita coisa boa lá. Tem as fotos da igreja, né, das nossas campanhas. Então Deus é bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, tanto no site Tempo de Avivamento, e também tem a rádio Tempo de Avivamento, amém? Se você quiser ter a rádio, você pode entrar em qualquer uma das nossas páginas das redes sociais. Lá você vai encontrar o link para entrar na nossa rádio Tempo de Avivamento. Garanto que você vai gostar, porque tem bastante louvor, tem reflexão, tem palavra. Para quem gosta de palavra, tem bastante coisa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje a gente vai falar do Salmo 142, versículo número 7, junto com João 9, versículo 12. Amém? Louvado seja Deus. Então, aqui hoje eu falo que a gente vai, né, a gente vai se adaptando, vai conversando durante o dia com o Senhor, né, e o Senhor vai trazendo as palavras aí, mas Deus é bom. Então, aqui eu quero, né, o Salmo 142, 7, né, juntamente com João 9, 12, a introdução, né, o contexto dessa história fala que Davi se escondia de Saul nas cavernas de Adulão. Essas cavernas eram consideradas por Davi prisões, né? Eram consideradas por Davi prisões. Josiane Amaral, Pai do Senhor Josiane. Então eram consideradas por Davi prisões devido aos 10 anos que ele passou confinado dentro dela. Passou confinado, Davi, por causa da luta que ele tinha com Saul, ele passou 10 anos confinado dentro de uma caverna, chamada Cavernas de Adulão. Você imagina um homem, né, que Deus escolheu para ser rei de Israel, né, e estar escondido, porque Saul queria matar ele. Então, quantas vezes Davi deve ter pensado que talvez a sua esperança já estava no limite? Quantas vezes será que Davi pensou assim: nossa, será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor está vendo a necessidade que eu estou vivendo? Será que o Senhor não está enxergando o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, a minha situação? Será que Deus não está vendo? Você não é o primeiro a perguntar. Se você já fez essa pergunta, você não é o primeiro a perguntar, porque Davi também perguntou. Davi, ele deve ter sim, porque a esperança de Davi, você imagina você 10 anos preso dentro de uma caverna, irmão. Como que é? 10 anos preso, a esperança de Davi já estava no limite.
Eu acho que Davi chegou a pensar assim, acho que Deus não tá nem aí pro meu problema. E quantos de nós não pensamos a mesma coisa? Fala que você já não olhou para o seu problema e falou, Senhor, será que o Senhor está vendo o problema que eu estou passando? Então, quantas vezes Davi não sentiu medo, solidão, desespero? Quem sabe, quantas vezes será que Davi ficou sem esperança, desanimado? Quantas vezes será que Davi desanimou? Porque na verdade Davi ele não fez nada para Saul. Davi ele não fez nada para Saul. Simplesmente ele foi chamado para ser rei de Israel. E quem nomeou ele a rei de Israel foi Deus. Ele não tinha culpa. Ele não tinha culpa. E muitas vezes eu e você falam assim, por que eu tenho que passar por essa situação se eu não fiz nada para passar por ela? Tem uma resposta da parte do Senhor. Quantas pessoas aqui já não passaram por essa situação? Eu não fiz nada para estar passando por essa situação. Por que, Senhor, eu estou passando por ela? Porque Davi também não tinha feito nada e estava passando por ela. Pelo simples fato de que o Senhor escolheu ele para ser rei. Então, às vezes, nós entramos em uma profunda depressão, do qual é praticamente impossível sairmos sozinhos. É impossível a gente sair sozinho de certas situações. O Senhor falou assim que quando a gente entra por nossa conta, aí é problema seu. Mas quando o Senhor entra com você nessa situação, então eu quero dar uma notícia boa para você. O Senhor que te colocou, Ele mesmo te tira. Amém? O Senhor que te colocou, Ele mesmo te tira. Por quê? Porque quando você entra numa situação que o Senhor não mandou, Ele vai falar para você, olha, eu não mandei você entrar, você entrou porque você quis, agora você sai sozinho. Agora, quando Deus coloca nós numa situação que nem Deus colocou Davi, Ele mesmo tira, porque Davi não queria, mas Deus colocou ele. Aí eu falo pra você assim, será que Deus não tirou ele da situação? Tirou, mas até aí, quantas vezes nós temos que caminhar, quantas vezes nós não conseguimos entender os propósitos de Deus para nossa vida? Quantas vezes a gente não consegue entender os propósitos de Deus na nossa vida? Davi, talvez naquele momento, ele não estava entendendo. Ele sabia que ele ia ser rei, mas ele não sabia a perseguição que ia acontecer na vida dele.